Olá, professores! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do workshop Práticas Inclusivas na Educação Infantil para Iniciantes. Então, meu nome é Suelen, vou acompanhar vocês durante toda esta formação, estaremos juntos aqui e nós temos convidados, né? Cada encontro nós temos convidados, hoje nós também teremos uma convidada muito especial. Mas só retomando aqui o nosso cronograma do curso. Nosso próximo encontro será no dia 19 de junho, então já tira um print aí da tela, anota para você não perder. Mas retoma aqui que se você não conseguir e não puder assistir nessa data, fique tranquilo, não tem problema. Vai ficar gravado, disponível no canal e você vai poder assistir em outro momento com calma no seu tempo, tá? Então, tira um print aí para que você não perca a data do nosso próximo encontro. E no encontro anterior, nós conhecemos a professora Michele, né, professora de Educação Infantil Michele, e ela trouxe uma prática inclusiva sobre o Davi, que é uma criança com deficiência física, e ele faz tudo com os pés. E ela trouxe várias adequações, compartilhou com a gente como que elas fazem para acolher o Davi, para incluir ele em todas as propostas. Inclusive, ela trouxe uma proposta com argila num espaço externo. Então, teve momentos de pintura, que o Davi ele pinta, ele participa de todas as propostas, mas ela faz adequação em todos os momentos para que ele se sinta incluído. Então, foi um momento muito importante de reflexão, que nós temos que pensar sim em adequações pedagógicas para incluir todas as nossas crianças. Então foi um momento muito rico com a professora Michele, foi um momento muito emocionante e para quem perdeu e não pôde acompanhar esse momento com a professora, eu vou deixar aqui o QR Code dos dois primeiros encontros. Então, se você não pôde acompanhar os dois primeiros encontros da formação, não tem problema. Mire a câmera do seu celular e assista, que é muito importante você assistir todos os encontros. Para você justamente repensar a sua prática, temos sugestões de adequação. Então, o que você pode fazer? Nós temos inspirações. O que seria possível você realizar aí com a sua criança? Então, mire a câmera do seu celular, se você perdeu os dois encontros, e assista porque é muito importante. E agora nós temos uma convidada muito especial, nós temos aqui a diretora Josiane, ela é diretora do nosso SEMAI-CTEA, o Centro de Ensino Estruturado para o Transtorno do Espectro Autista, e hoje ela vai trazer uma fala para a gente sobre esse brincar, algumas sugestões de adequação, de acolhimento. Então agora nós vamos ouvir a nossa diretora Josiane. Olá, tudo bem? Sou Josiane, estou na direção do SEMAI-CTEA, assim como a Suelen disse, e hoje venho apresentar algumas práticas da educação inclusiva que ocorrem dentro do SEMAI-CTEA e que podem ser externalizadas para as unidades de educação infantil. Primeiramente, vamos falar sobre a clientela atendida no SEMAI-CTEA. No SEMAI-CTEA, temos atendimento educacional especializado na área da estimulação, que são para as nossas crianças da educação infantil dos CMEIs e SEIs conveniados. Também atendemos os estudantes do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental. Todas as nossas crianças possuem diagnóstico de transtorno espectro autista e sua comorbidade. Hoje vamos conversar sobre uma prática baseada em evidência, que é o ensino estruturado, qual fundamenta o trabalho do SEMAI-CTEA com as nossas crianças da educação infantil e ensino fundamental, estimulando habilidades cognitivas da comunicação, socialização e na área do brincar. Os materiais pensados no SEMAI-CTEA são todos estruturados, desde jogos, as rotinas, o ambiente, brinquedos, entre outros, comunicação, forma de mostrar o lanche, forma da entrada, organização do ambiente como entrada dentro do SEMAI-CTEA. O ensino estruturado é uma abordagem que organiza o tempo, o espaço e as tarefas. Para quê? Para que essa criança tenha maior autonomia dentro da unidade educacional, dentro do SEMAI-CTEA e dentro da sociedade, porque nós queremos que ela amplie, que ela generalize essas habilidades que estamos estimulando no dia a dia dos atendimentos. Na educação infantil,
E no SEMAI-CTEA, o professor especializado é o principal modelo social desta criança, servindo como interação, né? Servindo como linguagem, quando eu empresto essa linguagem para a criança, como regulação emocional. Quando eu trabalho com a criança da educação infantil, a criança olha muito para nós e nos espelha em nós. Então, quando eu vou conversar com essa criança, eu vou usar uma linguagem mais tranquila, mais breve, sem muitas consignas para que ela possa entender. Quando eu vou demonstrar como fazer, eu estou modulando esse comportamento. Como que eu devo me comportar, onde eu devo sentar, aonde eu devo ficar, o que eu devo fazer naquele momento. Isso é um processo cognitivo que envolve a atenção, porque quando a criança olha para o modelo, o que está ocorrendo naquele ambiente, ela tem que ter atenção no que está ocorrendo. Retenção, que é a memória da ação observada. Então, ela memoriza o passo a passo do que a professora orientou, do que a professora demonstrou, modulou ali no atendimento. Ela faz reprodução, ela executa esse comportamento. Ela faz igual a professora mostrou. Ela chega perto do que a professora mostrou. Aí necessita modular novamente, mostrar novamente o que tem que ser feito. E precisa de motivação para que aconteça novamente. Então, quando a criança realiza a atividade que foi organizada, a gente diz muito bem, ótimo, isso mesmo, é isso que eu queria, mas com palavras breves, sem muitas, e na hora que acontece. Porque se eu não motivar essa criança na hora, ela não vai ter motivação para realizar novamente aquela tarefa, aquela execução, aquela habilidade ensinada. Então, quando a gente pensa em adequações realizadas dentro do SEMAI-CTEA, de complexidade, de tempo, de quantidade, de espaço, de comportamento sensorial e de material, como que a gente faz isso no SEMAI? Então, o nosso SEMAI é todo organizado com apoio visual, desde as fotos das profissionais nas portas, para a criança se organizar e saber onde ela vai entrar, em qual sala ela vai entrar. O espaço é totalmente organizado, com delimitadores de fitas, no espaço que a criança tem que ficar, onde esse corpo tem que ficar, as rotinas, as situações de controle emocional. A mediação do professor também é frente a frente, ou ao lado, ou sentada ao chão com a criança. Isso vai depender muito da criança que eu estou atendendo. E às vezes fazemos atendimento em grupo e duplas, para que a gente veja a questão comportamental e as habilidades sociais em grupo, como essa criança se comporta. Então, aqui são algumas fotos da nossa organização do espaço e do ambiente, como eu disse. Então, o espaço é delimitado conforme as atividades. Então, existe a atividade do 1 para 1, que é onde a criança vai aprender uma habilidade nova e essa professora sente à frente dele, ao lado dele. Tem a atividade do independente, que é quando a professora fica só como mediadora e a criança que executa o que foi elaborado. Nós temos o espaço do brincar, que é para trabalhar as habilidades sociais, de compartilhar, espera, a vez do outro, o outro, troca de turnos. E temos a área de acalma, que é um momento onde a gente respira, ensina a criança a se acalmar frente aos desafios, ou quando ela chega muito desorganizada. Então, existem situações que nós trabalhamos as questões sensoriais também no nosso atendimento. Aqui é um modelo de suporte visual, como eu disse lá no início. Temos a rotina de combinados, temos a rotina do que vai ser feito naquele dia, naquela manhã, naquela tarde. Temos a rotina do lanche, o que vai ter de lanche, o que espera, por que a gente trabalha todas essas questões de estrutura de ambiente? Porque isso ocasiona previsibilidade. A criança consegue entender a seriação do que vai acontecer no dia, o que vem antes, o que vem depois. E isso faz com que a criança se acalme e abaixe um pouco a ansiedade, controle comportamentos inibitórios, controla comportamentos
desregulados, para que a criança consiga entender o que vai acontecer nesse ambiente. Então, a agenda ou rotina, como nós falamos, é o que será feito, aonde será feito e o que eu vou fazer. Então, causa previsibilidade, a criança entende o todo que vai acontecer. Que horas que vai ser a hora do brincar, que horas vai ser a hora de contação de história, por exemplo, a horas de sair no pátio, né? A hora de almoço, de lanche. É muito importante para que a criança entenda o início, o meio e o fim. Então, o princípio da antecipação faz com que a criança se sinta mais segura com a previsibilidade. Ela entenda o que vai acontecer, ela consegue entender o que vai acontecer naquele ambiente, aonde que o corpinho dela tem que estar, se vai estar na sala de atendimento, se vai estar lá fora fazendo atividade extra, se vai estar no momento de parque, no momento numa área verde para uma contação de história. Então, eu sei aonde está esse corpinho, aonde e como eu devo me comportar. Aqui é mais fotos das estruturas que nós temos no SEMAI, né? A rotina, o lanche, a visualização do lanche, a previsibilidade para a criança saber o que vai ter de lanche. No SEMEI a gente poderia colocar o que vai ter de almoço, o que vai ter no horário da tarde, de alimento, né? Nós também colocamos na sala de atendimento da escola, lá do SEMEI, que horas que vai ter a hora da entrada, como que vai ser essa entrada, aonde que esse corpo vai ficar, se nós vamos fazer atividade lá fora, se vamos brincar primeiro. Além das rotinas, nós temos o ensino com estrutura, né? Então, a criança olha essa atividade e já consegue visualizar o que tem que ir para fazer, aonde tem que fazer e aonde que termina. Então, por exemplo, ali na primeira atividade, é uma atividade com palitos coloridos e a criança já consegue saber aonde que vai pôr o palito amarelo, o palito verde, o palito vermelho. Terminou aquela atividade? Acabou, eu entendo que já tem outra atividade me esperando. Na próxima foto, nós temos uma criança realizando atividades com quebra-cabeça. Tem um local de armazenamento, tem um local de execução e tem um local de onde guarda quando acabou. E ali temos o André, que é meu filho, eu trouxe ele no SEMEI mesmo, para mostrar para vocês que é possível estruturar as atividades do SEMEI também. Que além de eu estar usando no SEMAI, eu posso estar usando no atendimento com a criança lá na escola e no SEMEI. As histórias sociais são importantíssimas para entenderem a seriação do como ocorre, o que vem antes, o que vem depois e como eu devo fazer. Então, no SEMAI CETEA, nós temos como lavar as mãos nos nossos banheiros, temos como usar o banheiro, além de outras habilidades e histórias sociais que nós trabalhamos no atendimento, como quando vem um bebê novo, que a gente vê que as crianças têm um comportamento mais irritado ou começa a copiar comportamentos do bebê. Então, conforme as demandas que vão trazendo, nós vamos montando histórias sociais. E isso é possível também nas escolas e nos SEMEIs. Como eu disse, esse professor ele é um espelho verbal. Então, ali temos fotos de criança trabalhando com a questão da linguagem. É importante que o professor fale: alô, tudo bem? E a criança repita, mostra para a criança, faça você também. E diga, muito bem, isso. Ali na outra foto, estão trabalhando questões de fantoches, um diálogo, troca de turnos, modulação de comportamento em relação à conversação, a diálogo. Na próxima foto também, trabalhando linguagem, eu falo, depois você fala. É muito importante essa questão de trabalhar essas habilidades sociais com as crianças. Mas quando a gente modela, a gente não só corrige, a gente ensina habilidades, né? E no SEMAI nós temos, no SEMAI, no SEMEI e nas escolas nós temos várias situações que ocorrem. A hora de guardar o brinquedo, então eu tenho que mostrar para essa criança como que é para guardar, onde que é para guardar, né? A hora de ler uma história,
A hora de brincar do faz de conta, como que brinca de faz de conta? Como que eu brinco de casinha? Como que eu brinco de médico? Mostrar, modular esse comportamento para a criança aprenda e leve para a vida social também. Aqui são algumas situações, né? Então, demonstre a ação calmante. Ali temos a profissional Cláudia mostrando para as crianças como se acalmar, né? Fazendo movimentos que vamos respirar, sentir esse corpo, observar esse corpo. Também temos as crianças que podem modular as outras crianças. Por que não? Por que não usar os pares para fazer essa modulação, para explicar, né? Ali também estão fazendo atividades corporais. E ali a última é uma professora do SEMAI também, a Cristina, que está modulando. Vamos fazer comidinha, como cozinhar, onde coloca o objeto. Então, o reforço é muito importante. Convidar essas crianças para estarem juntas para tentar também é importante. Então, a modulação é... Na primeira foto, vemos ali a profissional ensinando a ele a lavar as mãos. Então, essa criança precisa questões de higiene. Mostra a figura, demonstra com o corpo. Mostra a figura, demonstra com o corpo. Posso levar ele na questão do banheiro, onde é o lavatório, lavar as mãos? Posso também. Então, eu demonstro como eu devo fazer através de imagens ou através da modulação do meu corpo, como eu quero que essa criança execute. Eu tenho que reforçar esses pequenos passos. Então, cada vez que a criança consegue fazer uma modulação, uma atividade, uma habilidade que eu estou ensinando, eu mostro que está tudo certo, muito bem, está correto, bato palma, depende do reforçador que eu quero usar. E elogiar sempre quando a criança fizer com autonomia, porque conforme nós vamos modulando, elas vão aprendendo e apreendendo essa ação e fazendo com autonomia. Ali na próxima foto, a gente observa que ela está ensinando a questões de emoções, né? Sorrir, ficar feliz. Tem um pictograma e tem uma foto real de uma criança, para a criança fazer a modulação. Isso é muito importante para a criança autista, né? Eles não têm essa questão de neurônio espelho, de entender as emoções. Então é importante que a gente trabalhe isso no dia a dia. O que é ficar triste, o que é ficar nervoso, o que é ficar insatisfeito, o que é ficar feliz. Aqui são algumas fotos de práticas também, que são realizadas dentro dos CMEs. Então, quando eu mostro como é ser um leitor, quando eu demonstro a questão da rotina de buscar o meu crachá, minha foto com o nome. Ali tem a professora demonstrando que não precisa ter medo do Papai Noel, pode tocar, ele só se veste diferente. A profissional ali também do lado, a professora da educação infantil, demonstrando foto, fazendo relatos breves e concisos, sem muitas palavras para a criança menor entender. Então, com a modulação, a gente pode trabalhar várias competências. E dentre delas, que a gente vê no dia a dia das nossas escolas e CMEs, são habilidades de higiene, de autocuidado, de resolução desses conflitos que ocorrem, né, das situações, problemas que ocorrem, como que deve ser usado esse brinquedo, esse material pedagógico, material escolar, adequadamente, né? E como que são as interações proativas de por favor, bom dia, obrigado, tudo bem, precisa ser modelado em algumas situações. Aqui é uma prática, várias práticas realizadas no CMEI Santa Rita, do Núcleo Tatuquara, em que mostra que é possível trabalhar a questão de modulação com essas crianças dentro do CMEI, dentro das nossas escolas, com as crianças pequenas e até as grandes também. Então, ali trabalhando a questão da comidinha, do abraço, né, do afeto, a professora demonstrando como que é andar em linha reta por cima de uma corda ou de outros objetos. Na hora da contação de história, como que deve ficar esse corpinho frente à professora, contando. Não precisa ser em roda, pode ser sentado aleatoriamente, desde que eles estejam observando o que está acontecendo e tendo atenção no que está sendo trabalhado. Aqui a professora está trabalhando
Festa de aniversário, como que é soprar uma vela? E precisava ter um bolo de verdade? Não. Ali as crianças usaram pecinhas de Lego, de madeira e fizeram um aniversário acontecer. Né? Cantaram parabéns, ela modulou, vamos assoprar todo mundo a vela. Também a questão da higienização, como eu disse, ali é uma criança escovando os dentes, olhando no espelho. O espelho também é um modulador, o espelho é um objeto muito importante para a educação infantil. Trabalhar com questões de comportamento, de organização deste corpo, de trabalhar com outras habilidades, é importantíssimo o espelho, você demonstrar frente ao espelho, a criança assim, ver como identidade. Então, ações importantes em relacionada a isso. É importante observar essa criança. O que ela sabe, o que ela não sabe, o que eu preciso modular, o que eu preciso demonstrar por imagens, por figura ou por demonstração corporal. Eu preciso demonstrar com calma, passo a passo o que é para ser feito. Talvez por imagem, por história social, talvez demonstrando com o meu corpo, mas eu preciso demonstrar de forma pausada, calma e ter o tempo da criança nessa observação. Praticar, né? A prática vai trazer a habilidade generalizada. Vou praticar sempre do mesmo jeito? Não. Vou praticar de várias formas a mesma habilidade. Então, vou dar o exemplo. Vou contar a história hoje debaixo da árvore, hoje vou contar a história lá na cancha de areia, vou contar a história com almofadas, hoje vamos contar a história com palitos para representar os personagens, mas eu preciso trazer várias formas de como que eu vou modular esse comportamento e essa aprendizagem. E vou retirar os apoios. Conforme eu vou pondo apoio, com o tempo eu vou retirando para eu ver se essa criança consegue fazer sozinha. Porque a intenção é que ela tenha autonomia da execução da atividade, da tarefa, da proposta, da habilidade social, da habilidade comunicativa. Vou retirando para que eu avalie se essa criança está apreendendo a habilidade ensinada. E aqui eu fecho com essa frase. As crianças são como esponjas, mas elas não absorvem o que você diz, elas absorvem o que você faz. Então, quanto mais eu uso questões estruturadas, rotinas estruturadas, questões visuais, menos eu preciso usar a palavra, porque a linguagem está sendo apreendida, está sendo modulada ali o tempo todo. Então, vamos ser espelhos, vamos ser bons espelhos, vamos ser aquela criança, aquela pessoa, aquele profissional que consiga demonstrar essas atividades da melhor forma possível. Agradeço a escuta de todos. Aqui vão as nossas referências da educação do SEMAI-CTEA. Obrigada pela escuta, pela atenção e até a próxima. Então aqui, meu Deus, né? Quanto aprendizado com a Jo. E aí observando, Jo, escutando a sua fala, observando também as imagens, quando a gente fala dessa organização do espaço, que a gente fala, a gente trabalha com os cantos ali, com as nossas propostas recorrentes, nossos cantos diversificados, o quanto é importante esse ambiente, ele estar organizado. Sim. Também. Eu observei a imagem ali do SEMAI-CTEA, que ele também está até delimitado ali, né, mostrando ali onde está cada ambiente, e a gente trabalha muito isso na sala, né, na educação infantil, onde está o canto da cozinha, onde fica o canto do riscante. Esse ambiente, ele está organizado, e se a gente pensar numa criança com autismo, né, que precisa de uma rotina, de um ambiente organizado, o quanto é importante esse espaço, né, ele estar organizado. Né? Então, a gente fala muito isso para as professoras, que a gente precisa organizar esse ambiente. Não é só para o ambiente esteticamente estar ali, não é bonito, mas ele precisa estar organizado, que em algum momento esse ambiente não estando organizando, eu posso até acarretar um episódio de fuga. Sim. Né? Uma criança que ela se desorganiza. Então, a importância desse... e eu não preciso nem demarcar, quando eu já organizo o canto visualmente, ele é convidativo, visualmente eu compreendo que aquele é o canto do riscante ou é o canto da casinha, visualmente eu já estou vendo que aquele é o canto da cozinha. Então a importância desse espaço, né, Ju, o quanto isso é importante para essa criança, né? Sim. Delimitar os espaços faz com que a criança entenda onde que ela vai ficar, né? O que ela vai realizar. Aproveitando o gancho dos cantinhos, eu acho importante quando
o objeto já vai estar delimitado o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer naquele cantinho. Porém, a gente precisa pensar lá na rotina. Será que a rotina está demonstrando qual é o canto que essa criança tem que estar, que esse grupo de crianças tem que estar? Então, pensar nisso é importante. De repente, fazer fotos reais, fazer desenho com as crianças, riscantes, demonstrar de uma forma que fique muito próximo da compreensão destas crianças das salas, né? Que vocês atendem e acolhem todos os dias. Então, ó, a Jo reforçando aqui o quanto é importante essa organização. Sinalizar também, Jo, seria importante uma imagem ali, que este é o canto. E isso, acho importante, principalmente para criança com diagnóstico de transtorno espectro autista, ter delimitado, ter uma foto do que é aquele local, o que representa aquele local, é importantíssimo para ele seguir com o olhar e entender que ele vai fazer aquilo naquele momento, né? Vai brincar de comidinha, vai brincar com materiais não estruturados naquele momento, depende muito dessa imagem para ele ir se locomover e buscar aquele material naquele momento. Às vezes até uma sequência ali do brincando, né, ou abrindo a panelinha, para que ele entenda também visualmente, né, essas sequências. Sim, também nós podemos fazer também, né, na unidade. Quando a gente pontua de sinalizar até os ambientes, o banheiro, na sala da diretora, sala da pedagoga, é para ele também se organizar nesse ambiente, né, se localizar nesse espaço visualmente. Nós temos muitas crianças não verbais. Então, elas precisam se locomover ali nesse ambiente. Como que eu me localizo? Né? Como eu sei que é a minha sala de referência? Onde é a minha sala? Então, olha o importante da pista visual, do recurso visual. Com certeza, da pista visual, das rotinas, da organização do espaço, da antecipação do que vai acontecer naquele ambiente. Então, se eu tenho um refeitório, onde fica esse refeitório? As fotos que demonstram isso. E lá na minha rotina eu tenho também, terminei a hora de contação de história, eu vou almoçar, então meu corpinho vai para lá e a foto mostra. Agora nós vamos para o refeitório. Muito importante isso. A questão da estruturação do material também é importante, porque quando a criança pega, por exemplo, uma caixa de blocos de montar, se ela não tem uma pista visual, ela não tem a questão de memória do que fazer com aquele brinquedo. E às vezes começam os comportamentos disruptivos, né, inadequados, socialmente, né, julgados, de jogar a peça ou de não ter interesse. Então, de repente, para esta criança em específico ou para as crianças todas, eu trago modelos do que fazer. Vamos usar só as peças azuis para montar uma torre. Então, quantas peças eu vou usar? Como eu vou montar? Eu trago com isso com antecipação para que a criança executa a atividade sem ter a ansiedade, porque às vezes o comportamento vem porque ela não consegue dar conta do que é para fazer. E a linguagem, como não está totalmente instalada, a professora ficar falando, faça assim, agora coloca esse, ela não compreende. Então, por isso o recurso visual é importantíssimo, não só para a rotina, para a organização do ambiente, mas para a estruturação do material também. E dando um exemplo aqui, né, Ju, às vezes, por exemplo, o Lego, que às vezes a gente disponibiliza ali as peças todas juntas no tatame. E aí as crianças vão brincar, já vão montar. E aí eu não organizei. A minha criança com deficiência ali, ou uma criança com autismo, ela não compreendeu o que é para ser feito. E aí, nesse momento, ela pode se desorganizar. Então, eu preciso, a adequação pedagógica, né, que a Ju já estava explicando aqui, eu preciso de uma organização ali visual. Talvez para ela seja uma quantidade menor de peças, né? Visualmente ali está tudo misturado. Então, eu separar ali com ela, ter esse momento que o professor vai sentar junto para brincar. Então, eu posso separar uma quantidade de peças ali, estruturar ali visualmente ali as imagens, o que eu espero dessa criança, né? Que quando a gente fala da modulação, como a Jo colocou aqui, como que eu brinco de Lego? Eu vou ter que ensinar ela como eu brinco. Isso eu tenho ali estruturado, porque eu vou sentar para brincar com ela. Nós somos o professor brincante na educação infantil. Então, eu vou sentar com ela, então eu preciso dessa adequação com a imagem, que também vai ser benéfico para todos, não somente para a criança com autismo. Mas olha como é importante, né? Não é somente disponibilizar o recurso. Porque ele não tem a habilidade de brincar simbólico, né? Do faz de conta. Ele precisa ser ensinado de como ele vai brincar com aquele objeto, com aquele brinquedo oferecido naquele momento. Então é importante que
ou a professora brincante sente-se ao lado e vai mostrando, demonstrando fisicamente o que é para fazer, ou traga as seriações do que vai ser feito. Vamos montar um robô, vamos montar um caminhão. Não pensem que é uma forma de estar modulando ou trazendo questões já estruturas físicas, mas é para entender que a criança tem dificuldade da seriação, de organizar esse corpo e brincar com aquilo. E brincando, ela está aprendendo. Com certeza. Né? Para ela vai estar sempre brincando, mas nós temos uma intenção com aquela proposta, né? Mas para ela está sempre brincando. Então, esse mostrar como fazer, né? Que nós já conversamos aqui, como eu lavo as mãos, né? A professora ali na imagem, como eu ando em linha reta, como eu brinco de comidinha. Olha o quanto é importante. E é o meu momento de observação também. Se realmente eu coloquei, em que nível do brincar ele está. Né? Não, ele não tem o simbólico, então eu vou precisar mostrar. Essa interação com os pares, às vezes ele está observando o coleguinha ali ao lado, fazendo, né? E às vezes ele está só observando, talvez no dia seguinte ele já vai e reproduza. O que o colega estava fazendo, ele já vai e consegue fazer. Então, a importância de mediar essa interação também, né? Sempre estar ali junto. E esse olhar observador do professor, né? A gente sabe, ele não está ali brincando, mas ele está observando, ele está olhando o que a outra criança está fazendo. E ali também vai o nosso olhar atento. Não, ele está observando. Então, eu vou observar para ver o que ele vai fazer. Se ele vai pegar a panelinha e vai reproduzir, ele vai copiar o que o colega está fazendo, ou ele não, ou ele só vai pegar e eu vou precisar nesse momento intervir, porque eu preciso também saber em que momento que eu vou fazer essa intervenção. Mas olha o quanto é importante eu observar e eu fazer junto com a criança. Eu vou lavar as mãos? Como que eu lavo as minhas mãos? Porque às vezes somente a pista visual ali, ele não é suficiente, eu preciso mostrar. E nós estamos trabalhando autonomia, Sim, na educação infantil. Então eu vou mostrar para todos. O meu objetivo é que o Pedro consiga, mas eu vou fazer isso junto com todos. Né? Eu vou atingir ali com certeza o Pedro, mas eu preciso estar junto e fazer a contação de história. Que às vezes a gente insiste naquela roda e que para eles é muito difícil estar. E às vezes é um momento tão gostoso que às vezes eu gosto de ouvir sentado ou deitado. E tá tudo bem, sim, com certeza. né? São crianças. E aí nós insistimos, ou encostem na parede, ou fiquem em roda. E aí ali na imagem da contação de história, a gente pode ver que eles não estão em roda. Uns estão do lado da professora, vai ter um que vai ficar bem pertinho, vai ter outro que vai preferir estar mais longe. Né? Eu, quando estava em CMEI, eu tinha uma criança com autismo e ele participava do momento, porém, ele precisava estar encostadinho na parede, olhar de longe. Mas ele estava participando, porque depois ele falava o nome do personagem, ele retoma, ele realmente está participando, só que ele não conseguia estar junto, ele precisava ficar encostado na parede, e tá tudo bem, é o momento. Mas a gente perceber isso, que não existe um padrão, não preciso que todos estejam ali sentadinhos, mas que eles estejam ali participando, e vai do meu olhar observador também de professor, né? Quando a criança brinca paralelamente, que a gente diz, ela está observando. Ela só não tem as habilidades sociais ainda incumbidas para chegar perto, trocar o brinquedo, compartilhar o brinquedo. E isso nós vamos aos poucos ensinando essa habilidade, que eu posso prestar um pouquinho para a Sueli depois me dá, que não vai sumir ali, porque às vezes a criança não tem a noção de fim, então ela acha que se ela pegou, ela nunca mais vai trazer para mim. Então são essas situações. O importante é ele estar ali próximo, porque ele está ouvindo, ele está interagindo da forma dele. E aos poucos nós vamos aproximando. A criança não senta, de repente traz um disparador para essa criança sentar. Nesse colchonete, na pedrinha que vai sentar lá fora, no banquinho, uma figurinha que ele goste, né? Um objeto que ele goste, para convidá-lo a estar perto, estar junto ali com vocês, né? Para que às vezes ele não saia correndo. Então esse objeto disparador, ou essa figurinha, essa imagem, algo que ele goste muito, faz com que ele traga atenção para o que está sendo realizado. Isso não só na hora da roda de conversa, de contação de história, né, deste ambiente, mas na hora de executar um material de riscante, na hora de fazer montagem de algum jogo. É importante que sempre tenha algo que chame a atenção, que esse olhar compartilhe da mesma atenção do que a professora está pedindo para essa criança.
Sim, e até quando a Ju coloca essa questão da imagem, da previsibilidade, nós temos muitos momentos no CMEI. Então, tem o momento da contação de história, tem o momento do almoço, tem o momento do sono. Então, são vários momentos. E existem as transições, né, dentre esses momentos. E são muitos. E a gente pensa, essa dificuldade de noção de fim. Porque ali eu terminei de brincar e eu vou pro almoço. Sim. Eu terminei de brincar no parque, nós vamos para uma outra proposta. Ou terminei o almoço, vamos para a higiene. Terminou a higiene, eu vou pro sono. E aí como que eu trabalho esse momento de transição? Que ele não compreendeu que aquilo finalizou. Aquele momento finalizou. Então essa questão da rotina, né, de se mostrar visualmente trabalhando isso é muito importante. Porque é nesse momento que se desorganiza. Sim. Porque eu não tenho essa compreensão que agora esse momento finalizou. Agora nós vamos para o próximo. E aí que eu preciso me antecipar. Sim, com certeza. Né, e fazer essa rotina, né, visualmente ir trabalhando com ele. Então, quando nós falamos dessa questão da rotina, é extremamente importante porque a gente precisa pensar que são muitas horas que essa criança passa dentro dessa unidade. Então, são muitos momentos. Então, até o momento de entrada até o momento da saída, onde eu vou também observar os meus colegas indo embora e eu vou esperar mais um pouquinho a minha família. Então, olha, todo momento precisa ser pensado. Então, eu preciso dessa rotina visual, desse recurso, ir trabalhando com a minha criança para que eu antecipe isso. O momento de permanência, vão entrar outras professoras, né? Ali a Josi trouxe algumas imagens que a gente também pode trazer a foto dessas profissionais, o momento, né, da alimentação, o que eu vou comer visualmente, eu vou lá e antecipo para minha criança, né? A imagem do arroz, a imagem do feijão, eu coloco ali para ela, eu antecipo, não é um susto quando ela olha ali no prato o arroz e o feijão, que às vezes ela não tem essa alimentação em casa, às vezes tem uma alimentação diferente, então a gente trabalhando, então sempre antecipar, isso é muito importante, e também para todas as crianças também, essa rotina, né? Não é somente só para a minha criança com deficiência, mas também é benéfico para todos, e eu preciso dessa organização, né? Porque aí, justamente, eu peguei o brinquedo e aí agora, né? O que eu vou fazer? Ele não me devolve mais, como a Jo pontuou? E não, aí eu vou entrar a minha mediação, né? O momento de parar de brincar, que às vezes é um momento muito difícil, né, Jo? Eles não querem parar de brincar, e se a brincadeira tá legal, eu não vou. E aí o professor, não, agora a gente vai verbalmente, né? Verbaliza, não, agora nós vamos para o momento do sono, ou para o momento do almoço. Aí se desorganiza. Então, eu preciso ter essa previsibilidade. Então, o visual é muito importante. E tem uma situação, vou compartilhar com você aqui. Eu fui em uma unidade e aí tinha ali a pista visual, lavar as mãos, a sequência, tudo bem bonitinho para a criança. Porém, toda vez que ela entrava no banheiro, a professora apontava para as imagens, mesmo assim ela se desorganizava. E não conseguiam compreender por que ela estava se desorganizando, mas a pista visual estava ali. Quando eu entrei, e aí eu fui apontando, quando nós chegamos no momento do sabonete, a imagem do sabonete que estava na pista visual era diferente do sabonete que estava na pia. E isso gerou, ela se desorganizava porque ela procurava aquele sabonete da imagem. Ela não conseguia compreender que aquele ali também era um sabonete. E aí a gente falou, ó, eu acredito que aqui tá o erro, né? O motivo é que ela tá se desorganizando. E aí a professora, nossa, a gente não se atentou a isso, que tinha que ser aquele sabonete. Então, essa rigidez de pensamento, né? Não é também só a gente criar essas imagens, a gente tem que ter muita atenção a isso, se tá no cotidiano. Se vai de encontro com a realidade, né? Da criança, desse estudante, porque é importante observar isso. E por que ele não conseguiu demonstrar a habilidade de lavar as mãos com aquele sabonete? Porque ela não generalizou que o sabonete pode ir num recipiente azul, num recipiente cor-de-rosa, num recipiente transparente, que tem sabonete de barra. Então, essa é a importância da gente trabalhar as diferentes formas de uma habilidade só. Então, se eu conto história, não contar só dentro da sala de aula. Contar lá fora, contar de repente antes do almoço sobre alimentação, a importância de uma alimentação, uma historinha. De repente tem hoje rabanete, trazer a história do rabanete. Acho bem importante fazer essas relações para que a criança generalize e consiga dar conta de outros ambientes que sejam diferentes, né?
que hoje a gente alimenta-se de várias formas, alguns de um diferente do outro. Então, se ela passar por essa situação, ela consiga dar conta sem se ficar ansiosa, sem ficar desregulada, sem chorar às vezes, sem sair correndo e acabando não executando o que a gente propôs. E olha como é interessante, a Josi compartilhou o trabalho do SEMAI, né, ali de sentar, de fazer junto com a criança, mas nós também podemos fazer esse trabalho no SEMEI, que é esse sentar junto, brincar. Então também não é essa separação. Lá no SEMAI é feito dessa forma, mas a Josi justamente trouxe aqui hoje pra gente que também é possível fazer no SEMEI, junto com a criança, sentar, mostrar para ela como que brinca, fazer a rotina visual. Então, um trabalho muito interligado. Então, se a criança faz ali no atendimento, nós também fazemos na unidade. Olha a importância da continuidade desse trabalho com a criança. Então, uma criança que ela vai estar bem ali nos dois ambientes, né? Tanto ali no atendimento, quanto também na unidade, da continuidade desse trabalho. E é importante a gente compreender, que a Ju trouxe aqui, para a gente compreender como que funciona esse ensino estruturado, o que é o trabalho do SEMAI. E olha que bacana, eu estou fazendo aqui também com a minha unidade. Então, eu também estou ajudando a minha criança. Ela faz atendimento lá no SEMAI, mas eu também estou ajudando ela aqui. Então, olha que bacana, a gente fez um link, né, aqui hoje, eu trouxe toda essa explicação para a gente como que é feito e também uniu, né, esse trabalho junto na educação infantil. Então eu agradeço, João, muito obrigada, foi de muito aprendizado, né, olha as sugestões, né, revejam a formação, revejam bem as imagens, para vocês conseguirem o que é possível fazer na sua unidade, com a sua criança, no seu planejamento, nessa observação no dia a dia, né, a Ju trouxe bastante sugestões aqui, deixou também o contato dela para vocês entenderem um pouquinho. Então, olha que bacana. Hoje a gente pôde entender como que é o SEMAI CETEA, esse atendimento, mas que nós também estamos trabalhando lá com a nossa criança, dentro da nossa sala de referência. Então, eu gostaria de agradecer, Jô, foi um momento muito rico, de muito aprendizado, para a gente compreender, né? O trabalho é feito lá no atendimento, mas nós também podemos realizar esse trabalho lá no nosso SEMEI, na nossa sala de referência, com a nossa criança de referência. Então foi um momento muito rico. João, muito obrigado por compartilhar com a gente esse trabalho e nos mostrar que nós também podemos realizar, contribuir para o desenvolvimento dessa criança lá na nossa sala de referência no dia a dia, na rotina do SEMEI. Eu que agradeço a oportunidade de vir só reforçar o quanto que a inclusão são parcerias, que o SEMAI está ali como apoio a essa inclusão e que as propostas que são realizadas no AE podem ser estendidas de outra forma, né, de outra organização nos CMEs e nas escolas. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Isso que é uma rede de apoio, né? É o SEMAI, somos nós os professores, é a família. E antes da gente finalizar, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Nós temos outras formações, né, além dessa, então que vocês estejam acompanhando com a gente. Então, lá no canal da SME estão todas as nossas formações voltadas para as práticas inclusivas na educação infantil. Então, mire a câmera do seu celular aí e participe e acompanhe as outras formações, que vão ter muitas sugestões de como as adequações pedagógicas que você pode fazer na sua unidade. Então, participe, é muito importante a gente estar participando das nossas formações, vendo outras, né, tendo outras ideias, sugestões do que eu posso fazer, como que eu posso adequar ali, inserir, incluir todas as crianças dentro do meu planejamento, contemplar todas elas. Então, não deixe de assistir às nossas formações, fica aí o convite para vocês, mirem a câmera do seu celular e também não esqueçam que nós temos mais um encontro no mês de junho, ok? Então, nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vovó, me ajude! O lobo mau pegou minha cesta de biscoito e foi lá na casa da minha vovó. Ele vai pegar minha vovó! Calma, netinha, calma. O vovô já vai lá. E o vovô foi. Foi lá pegar o lobo. Aham! Você está aí, seu lobo? Quem falou que eu estava aqui? Hein, vovô? A Chapeuzinho Vermelho, devolve a cesta de biscoito da vovó. Pegou. Ele é o lobo! Socorro, vovô!
E ó, ele pegou e falou assim, some! Some daqui, seu lobo, senão eu vou contar pra sua mamãe. Socorro! Socorro! Não. Foi embora. Obrigado, vovô, por me salvar. Chapeuzinho Vermelho, pode vir. Você tirou o lobo da casa da vovó? Tirei. Olha aqui a cestinha de biscoito. Muito obrigada, vovô. Vou dar um abraço no vovô. Obrigada. Ó, vovó, os meus biscoitinhos. Come, vovó, come. E a vovó comeu tudinho o biscoito. E o vovô também. Olha lá. E a Chapeuzinho Vermelho também. E o lobo foi embora porque ele enganou a vovó. E o vovô falou que não pode mentir. Não pode